Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra e bem-vindo ao estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Acomode-se, porque o estudo de hoje é especialmente importante. No programa de hoje, vamos continuar a falar sobre a cena da crucificação. Há diferentes personagens envolvidos nesta cena e cada um deles apresenta para nós uma ilustração do que é fé. Pense em Pilatos, por exemplo. Será que fé envolve apenas considerar as declarações e os fatos de Jesus? Você acha que fé é uma questão de considerar objetivamente todos os fatos sobre Jesus e depois decidir qual será a sua opinião para ele? Não, fé é muito mais do que isto. Fé é um dom de Deus que é dado quando você realmente crê. Ninguém nunca considerou nem ponderou sobre Jesus com tanto cuidado como Pilatos. Podemos dizer que Pilatos é um exemplo típico de mente legalista, ou seja, aquela mente romana super desenvolvida nas questões judiciais. E com esse tipo de mente, ele analisou Jesus e até chegou à conclusão correta, vamos dizer, mas ele não chegou à fé. Fé é mais do que ter uma opinião correta a respeito de Jesus. Considere também os soldados que literalmente crucificaram Jesus. Lendo os evangelhos, imagine como deve ter sido crucificar a Jesus Cristo. Imagine o que deve ter sido usar aquele bastão e martelar aqueles pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Jogar a sorte para ver quem ficaria com as roupas dele e depois assistir o Filho de Deus morrer pelos pecados do mundo. Eles já tinham crucificado outras pessoas e tiveram de crucificar também mais aquele lunático religioso. Talvez eles tenham encarado assim. Mais um dever a ser cumprido. Se você observar o que os outros evangelhos falam sobre este momento, verá que os soldados ficaram ali, assistindo o sofrimento de Jesus. Os outros evangelhos mencionam que o centurião, que tinha levado aquele pequeno destacamento de 4 homens para crucificar Jesus, viu Jesus morrendo na cruz e exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aqui temos a ilustração de uma mente militar. Estes homens eram típicos militares e estavam analisando Jesus cuidadosamente. Na verdade, eles estavam ao pé da cruz, assistindo Jesus morrer. Que experiência impressionante deve ter sido! Eles até chegaram à conclusão correta sobre Jesus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus! Mas será que dá para perceber qualquer indício de que aqueles soldados chegaram à fé verdadeira? Ao se propor a relatar todos os sinais milagrosos de Jesus, a fim de nos convencer e nos levar a crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, João tentou nos mostrar que existe uma vida para vivermos, a vida eterna. A experiência dos soldados tem alguma coisa a ver com isso? Com experimentar a vida eterna? Isto é bem improvável. Então quer dizer que é possível ficar aos pés da cruz de Cristo e assisti-lo morrer, tirar conclusões corretas a respeito dele, e ainda assim não ter o tipo de fé que o Novo Testamento descreve como fé salvadora? Depois considere as mentes religiosas, o que eles pensaram de Jesus. Aqueles religiosos eram figuras intrigantes. É impressionante conforme já observamos que aqueles religiosos estivessem levando o Filho de Deus à morte sem nenhuma preocupação com isto. Eles estavam preocupados que pequenas leis não fossem quebradas, como, por exemplo, entrar no pretório e se contaminar. A mente religiosa não é intrigante? Aqueles religiosos falaram muitas coisas certas a respeito de Jesus. Eles nem tinham consciência de como estavam certos. Por exemplo, quando Jesus estava pendurado na cruz, de acordo com os outros evangelhos, os religiosos disseram: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Eles estavam caçoando de Jesus, mas o que disseram era verdade. Ele confiou em Deus. Isso era verdade. Enquanto Jesus estava na cruz, eles disseram: que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. É verdade mesmo. Jesus é o Filho de Deus. Isso é verdade. Eles também falaram de Jesus: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Uma outra verdade. Não dá para salvar os outros e ainda se salvar. Para salvar os outros, Jesus precisou se sacrificar.
Jesus ensinou que não existe maneira de salvar os outros e ainda se salvar. Jesus ensinou que o homem que tenta salvar a própria vida é um grande perdedor. A sua vida é como a água em um copo ou a areia em uma ampulheta. Não dá para impedir que a areia deixe de escorrer. Da mesma forma, Jesus ensinou que ninguém consegue economizar a sua própria vida. Ou você a usa em boas causas ou em causas falidas. A Bíblia ensina que nenhum homem consegue manter a própria alma viva. Jesus disse que você pode vendê-la ou sacrificá-la por causas falidas. O que Jesus estava dizendo é que não conseguimos salvar nossa própria vida. Não há venda para quem der a melhor oferta. Sacrifique sua vida para Deus e para a glória dele. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Os religiosos falaram assim de Jesus. Isto é verdade. É óbvio que estas mentes teológicas analisaram Jesus cuidadosamente e até assimilaram alguns conceitos corretos a respeito dele. Mas, com toda certeza, não tiveram fé, o tipo de fé sobre a qual João nos fala. O tipo de fé sobre a qual João está falando está ilustrada na vida de pessoas como Pedro. Pedro passou pelo inverno na sua jornada de fé. Não parecia que ele tinha fé, mas sua fé estava lá. Descobrimos que Pedro só foi ter com a fé verdadeira depois que saiu pela escuridão, chorando amargamente, pobre em espírito. Mas no dia do Pentecostes, ele se tornou o veículo humano através do qual Deus derramou o poder pentecostal no mundo para capacitar o próprio Pedro e toda a igreja a serem o que Deus queria que eles fossem e fizessem. Isto é fé. E este é o tipo de fé que João nos apresenta neste Evangelho. José de Arimateia e Nicodemos eram cristãos secretos, mas afinal todos estavam assustados. Todos os apóstolos abandonaram Jesus e fugiram, conforme Jesus profetizou na última ceia. Parece que João retornou durante o julgamento de Jesus e também na crucificação dele. Pedro voltou, ficou à distância, mas voltou. E depois temos a história das mulheres aos pés da cruz. Que história linda! Que belo exemplo de cumprimento do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Neste momento, Jesus estava reconciliando o mundo com Deus em uma agonia espiritual indescritível, até que diz: está consumado. Tudo foi cumprido para que os pecadores fossem declarados justos. E no meio disso tudo, Jesus honra sua mãe e pensa na responsabilidade dele para com ela. Jesus se certifica que sua mãe será amparada e passa esta responsabilidade para o apóstolo João. Alguns comentaristas dizem que aquelas mulheres não se arriscaram ficando aos pés da cruz porque o governo romano não considerava as mulheres seguidoras de Cristo muito importantes. Sabe, eu não concordo nada com isto. Creio que essas mulheres aos pés da cruz de Cristo são um exemplo do perfeito amor que expulsa o medo e também do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas mulheres, elas estavam lá por causa do amor que tinham por Jesus Cristo. A presença delas junto à cruz é uma resposta muito bonita à pergunta: o que é fé? O que é fé? Não encontramos resposta para esta pergunta com uma mente legalista de Pilatos, julgando Jesus contra sua vontade, mas de acordo com a lei. Ele chegou à conclusão certa sobre Jesus, mas não à fé. Fé não é apenas uma consideração objetiva de Jesus Cristo que leva a uma resposta mais acertada. Com os soldados, temos o exemplo da mente militar examinando Jesus. Mesmo através da capa embrutecida, o militar chegou à conclusão certa sobre Jesus, que ele era o Filho de Deus, mas isso também não é fé. E com os religiosos temos a mente teológica. Mesmo tendo chegado a várias conclusões certas a respeito de Jesus, João sugere que estas pessoas não tinham a fé sobre a qual ele fala nos 2 últimos versículos do capítulo 20. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Agora é a vez do Pedro instável, do Pedro que negou. José de Arimateia e Nicodemos estavam assustados e eram discípulos secretos de Jesus, mas finalmente se revelaram. Os apóstolos o abandonaram e só voltaram depois da ressurreição. Pessoas com a fé pequena como o grão de mostarda.
Todas essas pessoas experimentaram a unção energizadora do Espírito Santo depois do Pentecoste, a capacitação espiritual para realmente crer e ser o que eles queriam ser e fazer o que queriam fazer. Estas são as pessoas que têm a fé verdadeira, conforme João afirma. Nos 2 últimos versículos deste capítulo, quando João encerra o seu relato sobre a crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus, ele explica o que fez escrever esse evangelho. Ele conta que relatou todos esses sinais, todas estas evidências milagrosas, porque acreditava que se nós os considerássemos, creríamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, teríamos a fé verdadeira no Novo Testamento e, como resultado, alcançaríamos a vida eterna. Fé verdadeira. O que é fé verdadeira? O que significa realmente crer? Foi sobre isto que João falou do começo ao fim do seu evangelho. É nesta hora tão marcante que Jesus, durante o julgamento religioso e o julgamento romano, depois da cruz e a crucificação, pela maneira como as pessoas reagiram e responderam a esta hora, então descobrimos o que é fé. Está diante de você um desafio referente à sua fé. Você tem a fé de Pilatos? Talvez seja a fé intelectual e racional, o tipo de fé que busca conclusões objetivas. Você tem a fé dos soldados? A fé de uma mente militar, em outras palavras, carente de fé verdadeira? Você tem a mente teológica e religiosa que compreende algumas coisas, mas não tem a fé vibrante, verdadeira? Ou, pela graça de Deus, você tem o tipo de fé daquelas mulheres que estavam aos pés da cruz? Ou de Nicodemos e José de Arimateia, ou de Pedro? Pela graça de Deus, você tem a fé em Jesus Cristo? Você tem a fé verdadeira do Novo Testamento? Fé no Senhor Jesus Cristo. Precisamos de fé para vivermos uma vida de constante vitória neste mundo. Somos desafiados a termos esta verdadeira fé no Senhor Jesus. E seremos mais do que vencedores. Deus lhe abençoe e eu espero você para o nosso próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.